Momento Jurídico. Oferecimento. Prosoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. Olá! Acidentes como acontecidos em 2015 na cidade de Mariana e que se repetiu em maiores proporções em 2019 na cidade de Brumadinho e tem assolado boa parte da população, causando inclusive vítimas fatais. Não foi diferente, embora as causas e efeitos tenham origens distintas, o que aconteceu recentemente na cidade de Santos, São Vicente e Guarujá. E para falar deste tema, desastres naturais, prejuízos causados por enchentes, alagamentos, quedas de árvores, oscilação de energia causando prejuízos aos cidadãos, inclusive com queimas de aparelhos eletrodomésticos. Para falar desse assunto, hoje estamos recebendo a doutora Carolina Alves Luiz Pereira, ela que é advogada, especialista em direito ambiental, e também estamos recebendo a doutora Gabriela Pereira de Mello, ela que é secretária da Comissão de Direito do Consumidor e também especialista na matéria. O programa Momento Jurídico está começando agora. Doutora Gabriela, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, doutor Caio. Doutora Carolina Pereira, Luiz Alves Pereira, minha amiga também, seja muito bem-vinda, satisfação tê-las aqui conosco. Boa noite, gente. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, doutor. Doutora Carolina, para poder começar o programa, gostaria que você nos dissesse, essas situações que ocorreram em Brumadinho, também na cidade de Mariana, embora as causas sejam distintas às que aconteceram recentemente no estado de São Paulo, com Santos, Guarujá e São Vicente, qual que é a responsabilidade do poder público nestas situações? Há alguma diferença, embora a gente saiba que Mariana e Brumadinho foram ocasionados pelo rompimento de barragens, e ao passo que as tragédias ocorridas em São Paulo foi deslizamento de terra, né, desmoronamentos, há alguma responsabilidade nesses casos do poder público? Caio, a gente tem que pensar que a questão ambiental, tanto do macro, quando a gente fala de um rompimento de barragem, tanto do micro, quando a gente fala de um galho de árvore que cai, os princípios são os mesmos, né? E aí a gente vai lá na Constituição Federal, que fala no artigo 225 do meio ambiente. Ele fala que o meio ambiente é de uso da coletividade, que a gente deve preservar para as presentes e para as futuras gerações, e incumbe ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo e de fiscalizar. Então, é uma responsabilidade concorrente entre o poder público e entre aqueles imóveis construídos em área de risco ambiental. Outra coisa que a gente tem que pensar é que no direito ambiental existe a responsabilidade objetiva. Ela é independente de dolo, independente de culpa. Então, mesmo tendo acontecido o acidente por causas naturais, uma chuva exagerada, existe a responsabilidade do poder público de indenizar, porque o poder público é o responsável por fiscalizar também. Então, na maioria dos casos, existe uma omissão grande do poder público em fiscalizar, deixando acontecer esses acidentes com tantas vítimas. Você falou de um ponto importante, doutora, que o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, ele é responsável objetivamente pelas fiscalizações. Mas admitindo que a Defesa Civil tenha fiscalizado e que a Defesa Civil tenha exarado uma nota dizendo que é área de risco. Ainda assim, existe essa responsabilidade, caso a população não se retire daquele local tido como de risco, ou aí, a partir de então, o poder público se exime de qualquer responsabilidade? Não, ele não se exime. E, inclusive, tem julgados nesse sentido. Por quê?
Primeiro, que em questão de moradia, vamos falar num desastre de várias casas que estão em situação de risco. Se a Defesa Civil notificou, o poder público ele tem o dever de retirar aquelas famílias e de dar, pensando na dignidade da pessoa humana, e de dar uma moradia, um local adequado para aquelas famílias. O que na maioria das vezes não acontece. Existe uma notificação e não existe o poder de polícia, um poder coercitivo do município, nesse caso, de retirar as famílias da área e colocar num local adequado até que se resolva a situação. Então, a maioria dos julgados é no sentido de que não exime da responsabilidade a questão da notificação da Defesa Civil. Doutora, ainda aproveitando da sua fala, e a população, ela pode ter algum cuidado, alguma orientação? A exemplo, a Defesa Civil esteve no local, fez o aferimento, né, percebeu que ali realmente é uma área de risco e que a qualquer momento poderá haver deslizamento, desmoronamento. A população que persiste em ficar no local, ela também, naturalmente, ela assume para si os riscos, né? Não sei se de maneira responsabilidade aí no aspecto econômico, mas ela acaba assumindo para si uma responsabilidade e colocando inclusive seus entes familiares em risco. A gente percebe que no caso de São Vicente, Guarujá e Santos, várias crianças foram vítimas desse fatídico acidente. E aí, essas pessoas respondem, aí eu já pergunto até, ultrapassando a esfera ambiental, elas teriam alguma responsabilidade também por esses acidentes em relação a esses menores? Claro, né? A responsabilidade é concorrente. Inclusive, eu já vi julgados também que quando essas famílias pedem danos morais, nesse sentido, eles tiram esse dano, esse dever de indenizar como dano moral, justamente por essa responsabilidade assumir o risco. Como eu te falei, a responsabilidade ela envolve o poder público e ela envolve o particular. Por exemplo, no caso de uma barragem que rompeu e existiu uma construção de uma casa ali perto, uma falha no sinal com a doutora Carolina. Vou pedir para retomar. Doutora Gabriela, ainda neste assunto, ainda no que tange a questão da responsabilidade do Estado, embora a gente saiba que não envolve uma relação de consumo, mas o que essa população deve fazer nos casos que ela se vê em áreas de risco e se sentem ameaçadas? O que elas devem fazer? Qual é a iniciativa que deve ser tomada ali naquela ocasião? Bom, doutor Caio, como a doutora Carolina bem explicou, a responsabilidade de realocar essa população em moradia digna é do Estado. Então, ela deve procurar o Estado, em especial o Ministério Público, que vai ser quem vai conseguir melhor conduzir essa situação. Mas devem ser procuradas todas as autoridades, a Prefeitura, o Ministério Público, o Judiciário, para que possa reconduzi-la. Se uma pessoa eventualmente reside em um local de risco, geralmente não é por opção. A pessoa não tem condições de ter uma moradia em um outro local. Se ela percebe que ali existe um risco, ela tem que procurar a prefeitura para que a prefeitura faça obras de contenção, para que a prefeitura coloque o local em condições de habitabilidade. Mas se isso realmente for impossível e a permanência no local for impossível, ela deve procurar o poder público, a prefeitura, o Ministério Público, para que acomode essas pessoas, para que providencie uma moradia digna, para que essas pessoas possam ficar em um local que não ofereça risco para si e para sua família. Doutora Carolina, nós tivemos uma pequena oscilação aí com o sinal de internet, e é bom avisar quem nos acompanha, né? Já informamos que a gente conta com esse recurso tecnológico e às vezes com a interferência ou com algum ruído a gente acaba perdendo a qualidade da transmissão. Então, doutora Carol, você ia falando sobre as questões da responsabilidade solidária, inclusive das questões que o Estado tem se eximido através até de decisões judiciárias, né, tem sido afastado da responsabilidade de indenizar os danos morais. A partir daí, então, nós perdemos sinais. Por gentileza, eu queira retomar. O Estado, em vários casos, tem se eximido de pagar danos morais pela responsabilidade concorrente, né? Divide-se a responsabilidade. O que eu ia dizendo era assim, num caso, por exemplo, de um rompimento de barragem. Rompeu-se uma barragem, tinha uma família morando ali perto, num local inadequado. Todo mundo será responsabilizado, o dono da barragem, o poder público, e a família responde também
com a sua parcela de responsabilidade nesse caso. Por isso que eu falo sempre, a doutora Gabriela falou, se uma família está morando em local de risco, na maioria das vezes, né, nem sempre é porque ela não tem condição de ter outro local. Mas uma das orientações básicas, né, é o seguinte: quando for comprar um lote, procurar um local para construir sua moradia, procura o público, tira um uso do solo, verifica se ali é o local adequado, verifica se o projeto é aprovado. São coisas burocráticas, mas que às vezes a gente não dá tanta importância, mas que lá na frente a gente vai entender o porquê disso. É muito importante que cada um assuma a sua própria responsabilidade, procurando a prefeitura e fazendo esse dever de casa. A doutora Gabriela ainda falou de um ponto-chave, né? Às vezes a pessoa não tem condição ou encontra dificuldades, até em razão do pouco conhecimento, de fazer, de realizar esses procedimentos tidos como burocráticos. Para isso também temos o Ministério Público, a advocacia dativa. Existem outros meios, outras formas, né, de buscar esse apoio para que essa pessoa não permaneça nessas áreas de riscos, sem sequer saber qual o grau de risco que eles estão concorrendo ou que eles estão sujeitos. E para você que nos acompanha, eu peço que compartilhe o nosso canal, dê um like aí, dê um joinha aí na nossa página. E claro, lembre-se sempre de compartilhar com amigos, comentar aí com as pessoas que têm interesse por esse tema, gostam sempre de estar bem informados. E nós vamos encerrando o primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos falar de enchente, quedas de árvores, responsabilidade das concessionárias, sobre queimas de produtos eletrodomésticos, seja por questões de raio, seja por oscilação no fornecimento de energia. Tudo isso em instantes aqui no Momento Jurídico. Voltamos já. Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GenClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia. GenClean, bactericida para academia, são eficazes contra diversos patógenos. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. Momento Jurídico. Oferecimento. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. Olá, no programa Momento Jurídico de hoje falando tudo sobre desastres naturais, problemas causados por enchentes, problemas causados por oscilações de energias, casos fortuitos, casos de força maior. E para falar deste tema, estamos recebendo hoje aqui, através de link, a doutora Gabriela Pereira de Mello, ela que é secretária da Comissão de Direito do Consumidor, especialista na matéria, e também a doutora Carolina Alves Luiz Pereira, ela que é advogada, especialista em Direito Ambiental e também conselheira seccional da OAB Goiás. Doutora Gabriela, com relação aos recorrentes
incidentes causados por alagamentos, enchentes, o que tem trazido prejuízos aí habitualmente à população, inclusive em Goiânia. Não pode ter uma chuva mais intensa ou mais duradoura que esses prejuízos, via de regra, acontecem. Qual a responsabilidade do Estado? A doutora Carolina já tinha adiantado que a responsabilidade do Estado, seja nos casos macro, seja em casos micro, ela acaba sendo sempre de natureza objetiva. Mas aí o poder público fala, olha, por vezes o cidadão ele deixa de cumprir com sua obrigação, ele deposita lixos nas ruas e acaba entupindo os bueiros, acaba entupindo, impedindo de certo modo que a água tenha o natural escoamento, né? E isso aí, é de fato uma questão que afasta a responsabilidade do Estado ou não? O Estado ainda assim continua responsável? Bom, doutor Caio, na verdade não afasta. O Estado continua responsável. Infelizmente, existem cidadãos que fazem essa irresponsabilidade de colocar o lixo em locais indevidos, o que acaba contribuindo para os alagamentos. Mas, de toda forma, a responsabilidade de limpar, de fiscalizar, como a doutora Carolina falou, quando o cidadão ele é notificado para desocupar uma casa que está em local de encosta e não desocupa, o Estado não voltou lá e obrigou o cidadão a sair de lá. Então, o Estado continua responsável. Então, o cidadão colocou o lixo no local indevido, o Estado tem o dever de multar esse cidadão, de recolher esse lixo, infelizmente, de continuar essa fiscalização. E não é apenas o lixo que causa as enchentes e os alagamentos. A gente sabe que existem obras, muitas obras de escoamento que precisam ser feitas, muitas outros tipos de manutenção que têm que ser feitas, que são obrigação do Estado. Então, essa responsabilidade pela omissão do Estado em providenciar para que isso não acontecesse, continua valendo. Porque as chuvas, apesar de serem fortes chuvas, elas não podem ser consideradas de força maior. Todo janeiro chove muito forte. Não se pode dizer que seja imprevisível que vai acontecer. E mesmo com a contribuição de terceiros, no caso de pessoas que contribuem colocando lixo nas ruas, a responsabilidade do Estado continua presente. Tipo de incidente. Oi, doutor Caio, repete. Vou repetir. Porque falhou o som. Não, sem problema algum, doutora. Eu estava perguntando, e a pessoa que foi vítima de algum problema relativamente a enchente, alagamento, que teve, a exemplo, um carro danificado. O que essa vítima deve fazer? Ela deve, primeiramente, procurar o poder público, fazer uma solicitação administrativa e, não ocorrendo ressarcimento, procurar o poder judiciário e intentar uma ação contra o poder público pedindo ressarcimento do dano. E você que nos acompanha, inclusive antes de adentrar na matéria, causado pelas chuvas ou às vezes pela falta de iniciativa, pela omissão do poder público, que acaba gerando aí quedas de árvores, caindo sobre carros, sobre veículos, nós convidamos você a assistir essa matéria produzida pela Thaís Lucena. Falando em prejuízos ambientais, o Bruno, que está aqui comigo, passou por uma situação difícil e ele vai contar para nós o que de fato aconteceu. Então, doutor, o que aconteceu com o seu carro? Bom, exatamente, eu estava trafegando, né, na Avenida Couto Magalhães, ali próximo ao antigo Hospital Lúcio Rebelo. E parei no semáforo vermelho e, para minha surpresa, eu estava tranquilo, caiu um galho aproximadamente de 1,20 m em cima do meu para-brisa. Eu dei muita sorte, né, porque o meu carro, além de ser um carro, obviamente, um pouco mais resistente, também tinha teto solar. Então, se eu tivesse, talvez, um pouco à frente, teria caído no teto solar, inclusive me machucando. Acabou que esse para-brisa ele quebrou, ele se fragmentou, tá? Não chegou a cair em mim o tronco, mas essa fragmentação voou em mim, acabei machucando minha mão, mas foi coisa simples. E ao sair do carro, obviamente assustado, né, porque do nada tinha caído esse tronco, ao me deparar com o tronco, eu vi que tinha restos de cupim no tronco. O tronco ele estava completamente
cheio de buracos, né? Então, assim, claramente uma omissão por parte da prefeitura. E, para piorar, quando olhei para cima, as árvores tinham sido recém-podadas, ou seja, poderia ter sido verificada essa questão dos cupins. Inclusive, não sei nem se a poda foi a causa dessa queda, né? Então, assim, depois disso, tentei movimentar o carro, ainda tirar o carro da via, mas o vidro começou a cair no meu colo. Então, tive que chamar guincho, tive que acionar a seguradora, e o dano, né, foi de um tamanho que eu realmente tive que usar minha franquia para conseguir a reparação do veículo, porque o galho saiu rolando por todo o carro, então arranhou todo o carro, além da quebra do vidro. E entrei em contato com a prefeitura. A prefeitura inicialmente estava disposta a me ressarcir, né, a cobrir tudo que eu tinha gastado, só que eles me passaram um número para contato que na verdade não existia, que dava inexistente, então acabei desistindo aí de prosseguir com essa cobrança e acabei suportando todo esse dano. Meu carro ficou 45 dias parado, então além desse dano da franquia, eu tive que também suportar todo esse dano referente a transporte, né, e eu, como sou advogado, tenho que estar indo para audiência, então assim, preciso do carro para trabalhar. Então, realmente acabei suportando todo esse dano aí que me foi causado por uma omissão da prefeitura relacionada a essa questão ambiental. Doutor Gabriel, nós vimos aí na entrevista com o doutor Bruno Benjamin, nosso colega, que o poder público municipal, e aí da nossa querida Goiânia, ele teve duas omissões. A primeira, ao deixar de cuidar, ao deixar de fazer a correta poda, aí, né, cuidados com a árvore. E o segundo, a partir do momento que ele deixou de indenizar, deixou de responder por aquele prejuízo que acabou sendo transmitido aí ao doutor Bruno. O que deve fazer o doutor Bruno a partir de então, uma vez que o município nada fez, ainda que conhecendo com propriedade os fatos e os prejuízos causados? Bom, nesse caso, só a judicialização mesmo. Ele vai ter que dar entrada num processo, numa ação de reparação por danos materiais e cobrar isso daí da prefeitura. Como ele bem sabe, apresentar todos os comprovantes da franquia que ele pagou, das despesas que ele teve com transporte nesses 45 dias que ele ficou sem o carro, e a prefeitura vai ter que responder por isso na justiça, já que ela já demonstrou que extrajudicialmente ou amigavelmente não vai fazer essa reparação, que pela narrativa dele, claramente é dever da prefeitura. Doutora Carolina, uma outra questão. A gente falava há pouco da questão, e você com muita clareza, inclusive frisou, que a responsabilidade do Estado é objetivo, mas, no entanto, nós temos algumas situações, inclusive que o Judiciário tem afastado as indenizações a título de danos morais, face a algumas inobservâncias do cidadão. A exemplo, o cidadão que está lá e verifica que em determinado lugar consta, a área de risco, proibida a passagem. E ainda assim, ele inobserva a informação e passa com o seu veículo ali e acaba criando ou causando algum prejuízo, assumindo qualquer prejuízo. Aí, nestes casos, o poder público pode ter de fato afastado essa responsabilidade ou ainda assim não? Doutor Caio, deixa eu só voltar um pouquinho na questão da árvore para fazer uma observação. Aqui em Goiânia, é uma das únicas cidades do Brasil que existe plano diretor de arborização urbana. Então, a responsabilidade do poder público é ainda maior, porque o poder público definiu quais as árvores podem ou não ser plantadas em vias públicas. Então, se eu, por exemplo, quero plantar uma árvore na minha calçada, e a prefeitura percebe que é uma árvore que tem risco de cair mais fácil, ou que a raiz dela pode danificar a rede de esgoto, a prefeitura tem esse dever de me notificar para retirar essa árvore e de plantar outra no lugar. Então, aqui em Goiânia, por sermos a segunda maior cidade do mundo em número de área verde por habitante, ainda existe essa maior responsabilidade da prefeitura. E se você, cidadão, cortar uma árvore ou podar uma árvore na via pública, sem comunicar à prefeitura e sem pedir autorização, você está incorrendo em crime ambiental e infração administrativa ambiental também. A gente tem que ficar atento a isso. Em relação à isenção de responsabilidade do poder público nesses casos, Caio, do cidadão ter passado o limite avisado, como eu já falei, isenta-se da responsabilidade de indenização por danos morais, mas pelos danos materiais e pelo dano causado, ainda existe a responsabilidade do Estado. Porque existe a responsabilidade do Estado
do poder de polícia de fiscalizar e de resolver aquela situação. Por exemplo, um buraco muito grande numa via da prefeitura. Mesmo tendo um aviso de que o cidadão não pode trafegar por ali, teria o dever, nesse caso eu falo prefeitura, mas pode ser uma rodovia estadual, uma rodovia federal, nesse caso seriam os outros entes federativos. O cidadão passando, a prefeitura, o Estado continua tendo o dever de indenizar, porque ele deveria ter cuidado daquela situação no prazo hábil. Então, existiu a omissão, existe a responsabilidade. Uma informação importante passada pela doutora Carolina, competente doutora Gabriela, é que o poder público municipal, no caso da cidade de Goiânia, acabou assumindo ainda o maior ônus a partir do momento que ele regimentou a questão das podas, né, das extirpações destas árvores. E para falar com vocês sobre oscilações de energia, responsabilidade da concessionária que apresentou ou que ofereceu um produto que fornece a energia com baixa qualidade, e também para falar das responsabilidades do poder público relativamente a esses serviços mal prestados, nós falaremos com vocês no terceiro bloco sobre quedas de energia, queima de eletrodomésticos, raios, quais as responsabilidades. Fique conosco, nós voltamos já. Momento Jurídico. Oferecimento. Prosoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. E para você que acompanha o Momento Jurídico toda quarta-feira, acompanhe também o Condominial News Nacional todas as quintas-feiras, às 20 horas, ao vivo. Eu te espero. Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GeneClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia. GeneClean, bactericida para academia, são eficazes contra diversos patogênios. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, determina que as concessionárias forneçam regularmente a energia. E em caso de oscilação, em caso de uma má prestação desse serviço, existe alguma responsabilidade por parte das concessionárias? Para falar deste assunto, convido você mais uma vez, doutora Gabriela, existe responsabilidade por parte das concessionárias? Existe sim. As concessionárias elas devem prestar um serviço seguro ao consumidor. E as descargas elétricas, essas que eventualmente queimam eletrodomésticos, elas não podem ser consideradas caso fortuito ou força maior, porque elas acontecem com determinada frequência e as concessionárias elas devem investir em formas de que a energia seja fornecida sem essas descargas elétricas. Então, sendo um defeito da prestação,
se houver uma descarga que queime um eletrodoméstico, a concessionária deve reparar o consumidor com o conserto ou a substituição daquele eletrodoméstico. Existem até procedimentos específicos, o consumidor tem 90 dias para entrar em contato com a concessionária, que vai passar um número de protocolo e vai encaminhar para uma assistência específica para poder ser feito o reparo. O consumidor não deve procurar assistência por conta própria. Isso tudo deve ser feito via concessionária. Doutora, e aí você me corrige se eu estiver errado. Segundo a própria ANEEL, o prazo para poder comunicar às concessionárias são de 90 dias. Essa, por sua vez, tem 10 dias para mandar alguém inspecionar aquele aparelho. Depois de 10 dias, se verificada que a responsabilidade de fato recai sobre ela, ela tem que, dentro de 15 dias, escolher entre reparar o produto, substituir o produto ou indenizar. É assim que se dá de fato ou tem alguma informação equivocada de minha parte? O senhor está correto. É isso mesmo. É até seguindo a linha do Código de Defesa do Consumidor, quando existe algum produto com defeito que tem que ser feita essa reparação, a ANEEL foi até mais sucinta, porque não é necessário um prazo muito extenso para que se verifique efetivamente o prejuízo e faça essa reparação. Então, o consumidor pode ficar atento em todos esses prazos. Ele tem que entrar em contato em 90 dias, a ANEEL tem que encaminhar alguém para analisar ou fazer o direcionamento dentro dos 10 dias e tem os 15 dias para poder efetivamente reparar o produto ou substituir o produto. E se for bem de natureza essencial, a exemplo, geladeiras, freezers, a própria ANEEL regulamenta que tem que ser uma inspeção dentro do prazo máximo de um único dia. Se dentro dessas situações todas que nós falamos, a concessionária nada fez, ou seja, foi comunicado dentro do prazo de 90 dias e não mandou que ninguém fosse lá inspecionar o aparelho, nem tampouco tomou qualquer outra medida. O que deve fazer esse consumidor? Hoje, a forma mais rápida de se conseguir uma resposta dos fornecedores de serviço, e aí os fornecedores de serviço público estão incluídos, é o PROCON, ou a Delegacia do Consumidor. O PROCON possui um canal direto com os prestadores de serviço. Então, se o consumidor vai na agência do PROCON, o PROCON telefona na mesma hora para prestador de serviço, no caso a Enel, no nosso caso, né, que tem alguém que é responsável por esse atendimento, e cobra essa resposta, exige uma posição e, na grande maioria dos casos, tem gerado uma resposta rápida. Eles se comprometem a, dentro de um prazo mínimo, comparecer na residência, providenciar a substituição, porque a outra opção é a judicialização. E o problema do processo judicial é que ele é mais lento. Ainda que eu faça um pedido de liminar, ainda que ele tramite em regime de urgência, porque é urgente se eu fiquei sem a minha geladeira, existem muitos processos tramitando no judiciário e isso pode demandar algum tempo. Então, se for um consumidor que realmente não tem condição de consertar, comprar uma nova geladeira enquanto aguarda pela solução do judiciário, isso aí vai ser um problema muito grave. Então, a gente sempre orienta, em um primeiro momento, procurar o PROCON ou a Delegacia do Consumidor, que a gente acredita que esse canal direto do PROCON com a Enel vai trazer uma resposta mais rápida. Se ainda assim não trouxer resposta, infelizmente, a solução vai ser a judicialização. E aí, todos os prejuízos eventualmente causados pelo estrago causado e pela demora em consertar vão ser cobrados no processo judicial. Mas é evidente que o consumidor não quer cobrar esses prejuízos no processo judicial, ele quer que a sua geladeira seja reparada imediatamente. O PROCON tem sido o meio mais rápido de solucionar isso. Doutora Gabriela, muitos dos nossos telespectadores que são aí de Goiânia tem dúvida, e acho que essa dúvida também acaba assolando boa parte da população. Mas vamos falar de Goiânia, onde a colega se encontra. A Enel tem sido rápida nessa resposta e tem atendido de modo satisfatório? Não. A Enel, na verdade, desde que ela começou a funcionar aqui, Goiânia tem passado por maus bocados. Falha na prestação do serviço, falta de energia, queda de energia em muitos lugares.
os produtores aí, indústria, produtores de leite, supermercados, têm tido muitos prejuízos com a prestação do serviço em si, e a resposta, em caso de problemas, também não tem sido fácil. Infelizmente, a Enel tem dado bastante trabalho para os consumidores aqui de Goiânia. Doutora Carolina, e com relação ao poder público municipal, você que tem uma ampla atuação em Goiânia, como tem sido a resposta do poder público municipal? Tem sido rápida, tem sido satisfatória naquilo que de fato ele acabou dando causa, como acontecido aí no caso do Dr. Bruno Benjamin? Nesse caso nós percebemos que o poder público não foi rápido e nem teve uma ação enérgica no sentido de reparar aquilo que porventura ele tenha dado causa, né? E até entendo que ele de fato tenha dado causa pelo que foi noticiado. O poder público nesses casos, essa situação com o Bruno Benjamin, é a regra ou foi uma exceção? Doutor Caio, geralmente era a regra, a demora do poder público. O Poder Público Municipal de Goiânia, esse ano, foi feito já pagamento de vários carros. A gente sabe que houve uma decisão de que fossem pagos esses serviços quando o processo estava devidamente instruído. Por isso até que eu falei, no caso, acho que o doutor Bruno não chegou a protocolar um processo administrativo, ele apenas entrou, acho que por um telefone, que não deu certo. Mas o melhor a se fazer é ir até um VaptVupt que tenha atendimento da prefeitura ou no Atende Fácil no Paço Municipal e protocolar um processo administrativo. Porque tendo formalizado esse processo, é mais rápido. O Poder Público tem tentado. Outra situação que o Poder Municipal aqui de Goiânia tem tentado agilizar, como eu falei, essa questão de uso do solo, de aprovação de projeto para construir, que garante uma segurança para o cidadão, tem sido mais rápida com a criação da família fácil, né? Que através da internet hoje o uso do solo sai em 24 horas, a aprovação. Mais uma vez o sinal da doutora Carolina apresentou falhas, e aí eu vou voltar com você, doutora Gabriela, mas antes quero dizer que Goiânia tem hoje um dos melhores secretários de planejamento da sua história. E não só Goiânia hoje tem um secretário de planejamento que é referência a nível nacional, doutor Henrique Alves. A ele eu cumprimento e dedico aqui esse programa e transmito também o meu carinhoso abraço. Doutora Gabriela, com relação ainda a essas questões de oscilações, de má prestação de serviço por parte das concessionárias, uma questão ocorrida, aí eu entendo que seria um caso fortuito, né? Um raio, a exemplo. Esse raio acaba sendo responsabilidade, de fato, do contribuinte em si, haja vista que a concessionária nada contribuiu para que ele ocorresse, ou ainda assim a concessionária tinha que ter tido alguma ação a fim de evitar que esse prejuízo viesse de fato a acontecer? Nesse caso, o raio ele realmente é considerado um caso fortuito, que é uma excludente de ilicitude prevista na legislação. A não ser que seja um caso muito específico de um local que apresentasse riscos, que a concessionária tivesse sido notificada a tomar algum tipo de providência específica, o raio é um caso fortuito que exclui a responsabilidade da concessionária. E, infelizmente, esse prejuízo o consumidor vai amargar. Carolina, nós estamos voltando contigo. Eu gostaria que você, para encerrar nosso programa, nós já vamos para quase 40 minutos de programa, que você dissesse de tudo aqui que a gente passou, ou de todos os assuntos que foram abordados por nós nessa edição do programa, o que nós deixamos de falar que seria relevante a quem nos acompanha saber. E aí, claro, gostaria que você se despedisse de quem nos acompanha também, e eu faço aqui em relação a você, te agradecendo mais uma vez, dizendo que eu tenho muito orgulho, não só da sua história, né, da sua trajetória, mas eu tenho muito orgulho da nossa amizade. Tenho um grande carinho, um grande apreço, não só por você, mas por toda a sua família. Um beijo grande, obrigado por ter participado do nosso programa. Obrigada, Caio. Eu também tenho orgulho da nossa amizade, de ser amiga de uma pessoa tão especial, tão competente na sua área e um ser humano especial também. Obrigada. Acho que esse programa foi importantíssimo, fiquei muito feliz em ter participado. Falo sempre para as pessoas se preocuparem em cuidar do seu espaço, né? Não vamos tentar só colocar a responsabilidade no poder público, vamos cada um fazer a nossa parte.
Em questão ambiental, já tem isso definido na Constituição, é dever do poder público e da coletividade. Então, cada um cuidando da sua parte, cada um respeitando os seus limites, respeitando os limites da natureza, acho que a gente consegue conviver em harmonia. Quero agradecer a cada um que nos assistiu e estou à disposição. Quem tiver dúvida na área ambiental, nos procure, entre em contato, que eu estou sempre aqui. Obrigada mesmo. E eu que agradeço mais uma vez. E a você, doutora Gabriela, quero me despedir também, agradecer mais uma vez sua participação, você que já nos atendeu em outras oportunidades, sempre com a mesma presteza, com a mesma atenção. Peço desculpas aqui, nós tínhamos marcado uma oportunidade anterior, por motivo de saúde eu não consegui cumprir. Você mais uma vez nos atendeu e se prontificou a atender de acordo com a nossa possibilidade. Te agradeço de todo o coração, nós aqui do Momento Jurídico, reforçamos que esse programa lhe pertence. Sempre que houver alguma demanda, alguma necessidade relativamente à matéria que você queira trazer, assim como a doutora Carolina, esse canal está sempre aberto para atender vocês e levar, além de muita informação, cumprir com o seu dever de cidadania. Doutora Gabriela, o que nós, de tudo que nós falamos, que ainda deixamos, que ainda poderíamos destacar, ou até mesmo que nós sequer tocamos? Quais seriam, há algum ponto que você queira abordar? Bom, doutor Caio, só tem um ponto que eu acho muito interessante, a doutora Carolina bem destacou que na parte ambiental, cada um deve fazer a sua parte, o todo pertence a nós. E dentro do direito do consumidor, tem uma questão que eu sempre falo, que é a responsabilidade do próprio consumidor. O consumidor ele tem que desconfiar de situações que pareçam muito vantajosas. Às vezes o cidadão está morando na área de risco e nem sabe. Lá no Rio de Janeiro, aqueles apartamentos construídos de forma irregular, que eram vendidos para pessoas mais simples, talvez as pessoas tenham que se atentar que um apartamento vendido por um preço muito inferior ao de mercado tem algum problema. Então, como a doutora Carolina falou no começo, procure se tem habite, se está regular, se está aprovado na prefeitura. O consumidor também é responsável pela sua própria segurança, por aquilo que ele está adquirindo. Muitas vezes, o que parece muito vantajoso oferece algum risco para ele. Então, é a responsabilidade do Estado, sim, mas cada um tem que fazer a sua parte, tanto ambientalmente como a sua parte como cidadão, de procurar aquilo que é legal, aquilo que está autorizado. E assim, todos nós vamos cuidar da segurança de todo mundo e vamos cuidar do meio ambiente. Mais uma vez eu agradeço, doutor Caio, pelo convite. Acho o seu programa de extrema relevância, muito interessante os assuntos abordados. Me coloco à disposição, espero que o senhor esteja melhor hoje. E muito bom participar, agradeço. Nós quem agradecemos, doutor. E você que nos acompanhou até agora, nós nos despedimos de você, deixamos aqui nosso carinhoso abraço e o convidamos a estar conosco na próxima quarta-feira. Um grande abraço e até lá. Momento Jurídico. Oferecimento. Prosoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis.